vídeo que tem como objetivo refletir sobre um tema fundamental para a compreensão do desenvolvimento humano, a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores. Este trabalho faz parte de uma das atividades do curso de extensão em Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva promovida pela UFPE, na qual mergulhamos nos estudos de Vygotsky e na forma como a linguagem atua como ferramenta central na mediação da aprendizagem, no desenvolvimento do pensamento e na construção de significados. Ao longo do vídeo, você vai acompanhar contribuições de 3 participantes: Anunciada Santos, Fernanda Dantas e Cristina Kelly. Cada uma delas vai aprofundar aspectos importantes sobre a temática, como a zona de desenvolvimento proximal, a inclusão escolar, a interação social e o papel da linguagem nos processos mentais complexos. Esperamos que este conteúdo traga reflexões valiosas sobre a prática pedagógica e o papel transformador da linguagem na educação. Sou Anunciada Santos, uma mulher negra de estatura mediana, uso óculos, estou de brinco e usando uma blusa preta. A Zona de Desenvolvimento Proximal ela foi criada pelo psicólogo e pedagogo soviético Levi Vygotsky. A ZDP ela consiste naquilo que a criança consegue fazer sozinha e daquilo que faz com a ajuda de alguém. No ambiente de inclusão, é necessário identificar a ZDP juntamente com a linguagem para que possa auxiliar as crianças em seu desenvolvimento, principalmente as crianças que apresentam deficiências, transtornos ou dificuldades de aprendizagem, tais como TEA, TDAH, dislexia, entre outros. Sabemos que nem todos aprendem no mesmo ritmo. Com isso, é de suma importância que o professor identifique aquilo que a criança sabe fazer com autonomia, aquilo que ela precisa de ajuda para desenvolver, para que assim possa avançar na sua aprendizagem. Partindo desse pressuposto, a gente passa a analisar o que é que a criança já sabe, para que possamos auxiliá-las no seu desenvolvimento. Diante disso, existem alguns fatores que são de suma importância a serem vivenciados nessa mediação, como a utilização de uma linguagem clara e objetiva, o uso do passo a passo de tudo que será desenvolvido, a utilização também visual e gestual, principalmente com aqueles que têm dificuldade de compreender na oralidade. Outro fator importante é o uso das tecnologias assistivas, como pranchas de comunicação e softwares. E o mediador. O mediador, ele é o professor ou um colega experiente que vai auxiliar no desenvolvimento da criança. Primeiramente, mostrando para ela como executar e depois ajudando na execução. Esses fatores vão contribuir para que a ZDP possa estar avançando nas crianças, mesmo diante das suas limitações. Eu fiquei com a parte do texto e a gente vai falar um pouco sobre a interação social como ponto de desenvolvimento para desenvolvimento. Então, a inclusão não é só física, ela também é interativa. Então, quando os estudantes, sejam eles com ou sem deficiência, interagem, todos eles aprendem, um com o outro, obviamente. Vygotsky, ele acreditava que o desenvolvimento ocorre primeiro com o outro e depois no individual, que é no caso do estudante ou a pessoa sozinha. No espaço de inclusão, promover trocas significativas entre estudantes é como trabalhar a zona de desenvolvimento proximal. A linguagem ela é um instrumento que facilita a elaboração e a organização de pensamentos, permitindo que a mente formule conceitos, argumentos, resolva problemas, seja ele complexo ou não, né? Então, a linguagem tem um papel muito importante na zona de desenvolvimento proximal. Segundo a teoria de Vygotsky, ele acreditava que a linguagem não é só uma forma de comunicação, mas também uma ferramenta para o aprendizado, uma ferramenta de pensamento e aprendizagem. Então, como é que a linguagem se relaciona na zona de desenvolvimento proximal? Através da mediação da aprendizagem, quando a linguagem é o principal meio pelo qual o adulto ou alguém mais experiente se relaciona com a criança, dando
mostrando algo novo para ela, né? Por exemplo, quando o professor explica ou dá dica, orienta verbalmente, ele está utilizando essa linguagem para mediar o aprendizado dele com o estudante. Então, isso faz com que ajude o caminhar dentro da zona de desenvolvimento proximal. Com a linguagem interna, à medida que a criança cresce, ela começa a falar sozinha, a pensar sozinha em voz baixinha. Então, quando ela começa a pensar para ela própria, ela como se estivesse resolvendo um problema. Então, isso é chamado de uma linguagem interna. Ela começa a pensar para poder resolver alguma coisa, então ela começa a refletir sobre isso. Que se desenvolve a partir da linguagem social, que se desenvolve a partir do contato que ela vai ter com outras crianças, seja elas mais novas ou mais velhas, então elas conseguem desenvolver essa linguagem. Então, ela ajuda a criança a organizar o pensamento e a resolver tarefas de forma independente, o que é justamente o objetivo da zona de desenvolvimento proximal. Transformar algo aprendido com ajuda em algo que ela consiga fazer sozinha. Então, quando a criança já chega nesse nível, ela está desenvolvendo a zona de desenvolvimento proximal dela. E aprender com o outro, que é a interação social de fato, né? As interações sociais como conversas, rodas de conversas, como encontros no parque, como brincadeiras, discussões, participação em movimentos, faz com que a linguagem permite que a criança participe dessas atividades e que ela ainda não domina sozinha, né? Então, que ela ainda não tenha como fazer sozinha. Então, a partir dessa interação, ela começa a desenvolver melhor. Então, assim, ela aprende com o outro diversas situações para resolver, para pensar. Então, ela começa a imitar, ela começa a perguntar, ela começa a questionar. Então, tudo isso está dentro da zona de desenvolvimento proximal. Bom, concluímos assim, a linguagem é uma ponte que leva o aluno da dependência para a autonomia. Na visão de Vygotsky, ela é a principal ferramenta para que o conhecimento seja construído dentro da zona de desenvolvimento proximal. A linguagem desempenha um papel fundamental na construção dos processos psicológicos superiores, atuando como mediadora entre o indivíduo e o mundo social. Por meio dela, o ser humano é capaz de organizar o pensamento, desenvolver a memória voluntária, planejar ações e construir significados cada vez mais complexos. Nesse sentido, a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, mas um elemento estruturante do pensamento e da consciência. Além disso, ela se mostra essencial na construção dos conceitos científicos, pois permite ao sujeito transcender o conhecimento imediato e elaborar representações mais abstratas e sistematizadas da realidade. Assim, compreender a centralidade da linguagem no desenvolvimento cognitivo e na formação do pensamento científico é conhecer sua importância para os processos de ensino-aprendizagem e, consequentemente, para a formação integral do sujeito.